Mateus capítulo 5, versículo 43. O tema da mensagem nessa noite é o Sermão do Monte, o amor e o ódio. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48, a palavra de Deus diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Em João 5,39 fala: examinai as Escrituras, disse Jesus. São elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Estamos expondo as Escrituras no livro de Mateus, que já falamos anteriormente, que significa o presente de Deus, dádiva de Deus. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus, ele também era conhecido como Levi, ele era publicano, e ele deixou tudo para seguir Jesus. E o propósito de Mateus nesse livro é demonstrar que Cristo é o Rei, que Cristo é o Messias, que o Cristo é aquele escolhido pelo Senhor para ser enviado a essa terra. Esse evangelho que mais traz citações do Antigo Testamento. Ele traz 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento que enfatizam que Cristo é o cumprimento de todas elas. E estamos falando do maior sermão, pregado pelo maior mestre, maior pregador de todos os tempos, que é o Sermão do Monte. O objetivo desses ensinos de Jesus é nos levar ao quebrantamento, é nos levar ao arrependimento, é nos levar à fé nele. Nós somos levados também a um quebrantamento quando nós lemos anteriormente que os bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são aqueles que choram por causa dos seus pecados. Cristo está falando aqui da constituição do seu reino, da sua lei, sobre o evangelho do rei, sobre o reino do rei e sobre o reino dos céus. Talvez nós tenhamos perdido alguma coisa nesses tempos, pensando que Cristo ainda viria para reinar, que Cristo ainda venceria Satanás. Mas através do ensino da Escritura nós vemos que Cristo já reina sobre todas as coisas. Em Mateus 28 fala que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus nos revela aqui o perfil do verdadeiro súdito do reino dos céus. Todos os que estão no reino têm vida, todos os que estão no reino não têm vida. Todos aqueles que fazem parte desse reino são os bem-aventurados, são o sal da terra, são a luz do mundo e serão perseguidos. De quem nós estamos falando? Da igreja de Jesus. Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus são aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo nessa terra. Vimos anteriormente também que Cristo está falando da palavra dele completa, que na Reforma foi chamado de sola Scriptura. Não partes da Escritura, mas toda a Escritura é inspirada por Deus, é infalível e é inerrante. 2 Timóteo fala que toda a Escritura é para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também temos visto que o Antigo Testamento apontava para Jesus. O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Não, é o mesmo Deus, ele é imutável. Qual parte do Antigo Testamento que Jesus está falando? Nós vimos anteriormente que ele está falando de todo ele, leis e profetas. E aqui no versículo 43 nós vemos o que foi dito. O que foi dito? Alguém pode ler no versículo 43? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aqui Jesus começou a lidar com outro grande problema. Como nós vimos anteriormente, os fariseus e doutores da lei consideravam certas tradições orais como tendo a mesma autoridade das Escrituras. É como pegar um livro aqui e dizer
que ó, esse livro aqui é a mesma coisa que a Bíblia. Você tem que seguir a Bíblia e esse livro aqui. Dessa forma, eles faziam interpretações falaciosas que contaminavam os ensinos das Escrituras. Você já ouviu falar que tem algumas pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada? Ela não precisa ser atualizada. Tinha um pastor que falava que a Bíblia é mais atual que o jornal de manhã. Jamais nós podemos ter em nossa mente que a Bíblia precisa ser atualizada. Se ela precisa ser atualizada, Deus falhou. Mas a Bíblia nos mostra que Deus é perfeito e imutável. Tudo aquilo que é necessário para nós fazermos, para nós sermos servos dele, está escrito na sua palavra. E os fariseus, eles faziam interpretações que distorciam e desviavam das Escrituras, daquilo que estava escrito. Nesse sentido, Jesus afirma: ouvistes o que foi dito. E o povo tinha muita dificuldade. Hoje é diferente? Hoje também o povo tem muita dificuldade. Jesus vai dividir em 5 blocos o seu ensino, onde ele completa o que foi dito aos antigos e corrige as distorções, mostrando que realmente é justo e perfeito diante de Deus. Ele começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, e depois ele fala: mas eu lhes digo. O objetivo de Jesus é derrubar ensinos, derrubar tradições erradas e mostrar verdadeiramente a direção do que realmente as Escrituras nos mostram, do que realmente as Escrituras dizem, do que realmente elas apontam. Cristo, eu quero que você entenda que Cristo não se opõe àquilo que está escrito no Antigo Testamento. Não faz sentido um Deus perfeito escrever o Antigo Testamento e Jesus, o seu Filho, vir e se opor a ele. Mas ele está mostrando e nos ensinando a forma correta, o entendimento correto. E aqui nós vemos a 5ª aplicação. É o 5º e último bloco. E Jesus vai abordar a questão do amor e do ódio. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Mais uma vez, o que eles tinham ouvido não era verdade. Alguma passagem da Escritura fala que nós devemos odiar os nossos inimigos? Levítico 19:18 fala: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas não há nas Escrituras, em qualquer lugar, afirmando que nós devemos odiar, a não ser que a pessoa escreveu do lado: e odiarás o seu próximo. Só que os rabinos, escribas, eles buscavam tornar mais fácil a obediência do mandamento. Primeiro, verifica que eles retiraram o como a ti mesmo. Jesus disse o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás, perceba. Levítico 19:18 fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eles disseram simplesmente: amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Porque é bem diferente, não é? Você amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você está passando fome, o que tu faz? Vai na panificadora Uai, come um lanche, se alimenta. Não é assim que nós fazemos? Nós não deixamos com que nós venhamos morrer de fome. Aí também eles definiram que o próximo era o irmão, um primo, um companheiro judeu, uma pessoa do seu próprio povo, que abraçava a sua religião, alguém que torcia para o seu próprio time. Se eu limito o meu próximo, eu sou livre para odiar meu inimigo, que é alguém diferente de mim. O povo tomava isso como verdade, que o próximo era exclusivo do povo. Portanto, devia ou podia odiar seu inimigo. Ou seja, para eles era 8 ou 80, que diz uma expressão. Se eu devo amar meu próximo, logo eu devo ou posso odiar quem está distante. E isso era ensinado entre eles. Amar o seu próximo e odiar seu inimigo. Era o comportamento normal. Era a boa conduta da época. Hoje ainda é. Não é dessa forma hoje também? Ama o teu próximo, odeia o seu inimigo. Carson afirma que um dos lemas da comunidade monástica que vivia nas proximidades do Mar Morto era: ame os irmãos e odeie os forasteiros. Se começarmos a analisar o povo judeu, veremos que os judeus, por causa dos ensinos errados, tinham um grave problema também para identificar o próximo. Quem que é o próximo? Pois se eu especifico detalhes do próximo, eu vou ter grandes problemas para identificá-lo. Por exemplo,
deveria ser judeu, deveria ser da mesma religião, deveria pensar igual a mim. Mas se ele tivesse desacordado, como é que fazia? Esperava ele acordar para perguntar do que ele pensava, se ele era judeu, se ele era da mesma religião? Jesus vai lidar com esse problema e ensina errado. E Jesus vai falar muitas vezes sobre isso. Em Lucas 10, 29, ele vai falar sobre o bom samaritano. E Jesus vai mostrar que o próximo é qualquer pessoa que está ao alcance da ajuda. É muito mais fácil de ser identificado, não é? Se tem alguém precisando, nós ajudamos. Você tem dificuldade de identificar o seu próximo? Você usa uma régua, uma trena para medir se alguém está precisando de ajuda ou alguém? Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 19. Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Está escrito assim: não te vingarás, nem guardarás iras contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Era desse texto aqui que eles isolaram e distorceram. Eu quero que você perceba o quanto é errado concluir algo baseado apenas em um versículo sem o contexto. Veja o versículo 33 e o versículo 34, o que diz. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A conclusão que alguns judeus tomaram não tinha como base as Escrituras. Não tinha nem como base Levíticos capítulo 19. O grande problema é que muitas vezes as pessoas concluem coisas que as interessam. Elas pegam detalhes das Escrituras apenas que as interessam. Qual que é mais utilizado hoje? Não julgueis. Esquece de todo o ensino de Jesus acerca disso. Eu não quero amar meus inimigos. Eu não quero amar quem está distante. Eu pego e isolo o versículo. E concluo de acordo com a minha vontade e o meu desejo. Mas o que Jesus diz? Mateus capítulo 5, versículo 44. Primeiro, amar e orar pelos inimigos. Versículo 44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai e orai. Aqui Jesus vai nos lembrar também do versículo 10 ao 12, que fala aqueles que nós seremos perseguidos. Jesus vai exemplificar um inimigo real. Lembra? Ele afirmou que nós seríamos perseguidos. Logo em seguida ele afirma que nós devemos amar e orar por aqueles que nos perseguem. Amá-los e orar por eles é dever de todo aquele que faz parte do reino de Cristo. Os bem-aventurados discípulos e os súditos do rei amarão seus inimigos e orarão por eles. Jesus está mostrando que a tradição, o ensino dos rabinos e escribas era um engano, era um falso ensino. O próximo não é necessariamente alguém da nossa própria nação ou da nossa religião. Jesus está mostrando que o próximo, talvez, ele não tenha conexão nenhuma conosco. O próximo é um ser humano com a necessidade do qual nós podemos ajudar. Eu vou destacar aqui ser humano porque muitas pessoas acham que os animais são o seu próximo. Eu já vi até pessoa falando, amar o seu próximo e colocar um cachorro. É uma forte distorção do ensino da palavra de Deus. E esse é o nosso dever para com o nosso próximo, seja ele nosso amigo, seja ele nosso inimigo. A palavra de Deus diz assim. Seja ele nosso irmão, ou seja ele alguém que nós não conhecemos. Seja ele conhecido ou desconhecido, nós devemos orar por eles, porque a oração é um fruto do amor. Você ora por seus inimigos? É muito mais fácil, mesmo que muitas vezes nós falhamos, orar por aquele que nós amamos. Mas naturalmente é impossível orar pelas pessoas sem amá-las. Esse é o ensino de Jesus aqui. Orar por alguém é uma expressão de amor. O amor bíblico é muito mais que um sentimento, é mais uma ação.
Orar pelos inimigos é uma expressão de amor ao próximo. Um grande exemplo disso é que Jesus, o próprio Jesus, orou pelo seu carrasco, enquanto as pontas de ferro atravessavam suas mãos e seus pés. Ele disse lá em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você imagina a dor que ele estava sentindo? E ele orou para que Deus os perdoasse. Como assim perdoar quem está me maltratando? O homem natural não fala dessa forma? Como assim orar por aqueles que estão me perseguindo? Se a tortura da crucificação não pôde silenciar Jesus por seus inimigos, que dor ou perseguição poderiam silenciar nossas orações? Versículo 45, os filhos de Deus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e ver chuva sobre justos e injustos. Você é filho de Deus? Se a resposta for sim, nossas atitudes serão moldadas pelo Pai Celestial. Veja o que está escrito, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Amar e orar pelos inimigos é fruto, é uma obra preparada por Deus, que testifica que realmente somos filhos do Pai Celestial. Em Romanos 8,14 fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Deus amou pecadores rebeldes e que a Bíblia chama de inimigos. Nós anteriormente, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. E Deus, com seu grande e imensurável amor, nos amou a ponto de enviar o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para salvar inimigos dele. Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando nós reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Colossenses 1, 21 e 22. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se somos filhos de Deus, fomos reconciliados com ele, e agora nós temos o caráter dele. Se ser perseguido por causa da justiça é estar alinhado conforme os profetas, no versículo 12 fala sobre isso. Mas abençoar e orar pelos que nos perseguem é estar alinhado com o caráter de Deus. É demonstração que nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 16 fala: andai no Espírito, que significa viver continuamente. Terça-feira nós falamos sobre isso. Viver com integridade perante o Senhor. Que dia que nós temos que orar? Que dia que nós temos que ler a Bíblia? Que dia que nós temos que meditar nas Escrituras? Todos os dias. Nós temos que ser íntegro na presença do nosso Deus. Ou seja, andar continuamente. Andai no Espírito. E versículo 18 fala: se sois guiados pelo Espírito.
Romanos 8,14 fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você foi batizado com o Espírito Santo? Para fazer parte da igreja visível, nós precisamos do batismo com água. Para fazer parte da igreja invisível, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas é uma obra de Deus em todo aquele que se arrepender e crer. Ninguém entrará no céu sem o Espírito Santo. Porque lá em Romanos 8,9 fala, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba, é fruto do Espírito. O amar e orar pelos nossos inimigos. Não é fruto nosso. Não é fruto da carne. Mas é fruto do Espírito Santo. Para sermos filhos de Deus, precisamos ter o Espírito Santo. E aí sim nós amaremos. E oraremos por nossos inimigos. E esse é o ensino de Jesus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para ser filho de Deus, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 46. Fazer igual aos outros. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E agora vem uma pancada, né? Até os coletores de impostos fazem a mesma coisa que vocês. É muito interessante, pois Mateus foi um coletor de impostos. E registrou isso para o nosso entendimento claro. Os coletores de impostos não eram muito amados pelos judeus. Basta lembrarmos que eles eram intermediários do Império Romano, ou seja, eles eram terceirizados. Eles ganhavam comissão para arrecadar impostos da população. Roma indicava o valor e o que passasse daquilo eles poderiam ficar. O potencial de propina e corrupção ao longo de toda a pirâmide desse sistema de coleta terceirizada era imenso. Eles aproveitavam cada brecha. Então os publicanos, cobradores de impostos, eles eram odiados pelo seu próprio povo. Contudo, sabemos que eles também tinham amigos. Eles também tinham família. Mesmo eles, homens vis, traidores, corruptos, eles também amavam o seu próximo, conforme o ensino deles. Eles amavam seu irmão, seus primos, seus familiares. E dentro desse contexto, Jesus afirma: como poderá um súdito do reino de Cristo, um filho de Deus, ser de algum modo superior aos desprezíveis coletores de impostos, que amam apenas seus próprios amigos? Qual a diferença do filho de Deus por um mísero pecador? Nós vemos o versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Aqui temos outro ponto muito importante. Os gentios ou pagões, a sociedade em geral tem um padrão de conduta. Saudar, amar, tratar bem seus amigos, seus familiares, ou aqueles que interessa fazer. Por exemplo, eu vejo que aquela pessoa é influente na sociedade, ou aquela pessoa é rica, opa, vou lá cumprimentar ele, não é? Nossa, olha o prefeito. Oi, tudo bom? Que alegria te ver nesse lugar. Se você fazer exatamente iguais a eles, que diferença há entre você e o pagão? Que diferença há entre você e o idólatra? Os assassinos também amam seus filhos. Jesus está nos dizendo que nós não devemos nos curvar. Os seus discípulos, os súditos do seu reino, não podem se curvar aos padrões da sociedade. Pelo contrário, o padrão deve ser o Pai Celestial. Jesus elevou e mostrou o que realmente é o amor. O amor não é o que nós vemos por aí. As Escrituras nos mostram claramente isso. O mundo, o ímpio, o pagão, tenta nos impor que o amor é qualquer coisa.
O amor, de acordo com o padrão, pode ser usado como desculpa para qualquer imoralidade, como nós temos visto em todos os lugares. Nós temos visto em desenhos, em séries, em filmes, em todos os lugares. Mas Jesus nos mostra que os bem-aventurados se destacam no mundo pela natureza divina do seu amor. Em João 13, 34 e 35 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perceba, é um amor totalmente diferente do que a sociedade diz. Um amor que Cristo vai nos ensinar progressivamente, ponto a ponto, até chegar na crucificação. Nós vamos ver o pico do amor dele. Nós vamos entender o que realmente diferencia um servo de Deus do amor desse mundo. Jesus acusou os fariseus por duas sérias restrições ao amor. Tu acha que os fariseus, escribas, criam no amor? Naturalmente eles criam no amor. Todas as pessoas acreditam no amor. Mesmo as pessoas que estão totalmente decepcionadas, elas creem no amor, mas não creem em Jesus. As pessoas caídas, imorais, depravadas desse mundo caído e mal, ainda podem mostrar níveis de amor pelos pais, pelos filhos, pelos cônjuges, por suas famílias, por seus amigos. Isso nós chamamos do quê? Graça comum. Nós vemos aqui no versículo anterior, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Os maus também amam, também cuidam dos seus filhos, mas é uma graça comum de Deus para todos. Mas não é o amor por aqueles que os tenham maltratado e nem tampouco o amor pelos gentios intrusos. E isso continua, o espírito do farisaísmo continua em nosso tempo. O espírito da vingança, o racismo também. Aqueles que afirmam que amam apenas pessoas, que fazem aquilo que eles desejam, que não os contrariam, mas são rápidos em odiar aqueles que os prejudicam. Há também os que afirmam que amam apenas seus familiares, aos seus amigos, mas não amam desconhecidos. Aqueles que amam apenas pessoas da sua cor da pele, apenas da sua religião, ou apenas do seu partido político. E ainda tem aqueles que preferem amar os animais, como nós falamos anteriormente, fazem deles o seu próximo. Substituem até mesmo filhos, ou fazem o dos seus pets os seus filhos. E Cristo nos mostra que nós devemos amar todos os seres humanos, sejam eles amigos próximos ou inimigos. Tu quer fazer parte do reino de Deus? Ame o seu próximo como a ti mesmo. É o que a palavra de Deus diz. Nós, como bem-aventurados, somos chamados a amar aqueles é que é impossível amar. Por exemplo, a Bíblia fala dos pobres, porque eles não têm nada para nos oferecer. Mas a Bíblia fala sobre eles. Fala sobre os excluídos, os que nos feriram, os nossos inimigos. E amá-los é impossível sem a graça sobrenatural de Deus. É muito mais fácil amar aqueles que nos amam e fazem aquilo que nós desejamos. Cumprimentar apenas nossos irmãos e irmãs da igreja é moleza. Ele nos mostra que nós devemos combater a vingança e o racismo com amor ao próximo. Na igreja de Jesus Cristo, no reino de Cristo, não existem pessoas vingativas ou racistas. O ensino claro de Jesus é que daremos frutos se realmente fomos salvos por Ele. A graça, o amor e a misericórdia de Deus em nossas vidas serão visíveis em nossas ações se o Espírito Santo de Deus habita em nós. E para concluir, amados irmãos, como temos visto, o amor aos inimigos é o próprio Deus. É próprio de Deus. Não é algo natural nosso. Não é algo que nós realmente sabemos fazer. Porém, não podemos cair no erro do progressismo ou liberalismo que afirma que tudo se resolve com amor. Já viu muitas pessoas falando, não, o amor, se tiver amor, tudo se resolve. O amor não é Deus. Deus é o amor. O amor não é a única característica dos discípulos de Jesus.
Não é a única característica dos bem-aventurados. Alguns cometem o erro de achar ainda que pode cumprir as exigências da lei, porque acham que consegue amar a todos. Mas à medida que vamos nos aprofundando no Sermão do Monte, o ego, o zelo legalista vai se desfazendo. A montanha de areia do orgulho, ela vai se dissipando. O padrão do amor, da santidade, da bondade, da perfeição é o próprio Deus. Nós temos que ser santos por quê? Porque Deus é santo. Nós temos que amar porque Deus é amor. Nós temos que ser justos porque Deus é justo. E temos que ser perfeitos, como é perfeito o nosso Deus. Os 5 blocos apresentados, eles nos levam até o versículo 48. Alguém quer ler o versículo 48? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. E somos levados no capítulo 5 de Mateus, ao ensino das Escrituras, fiel. Em Romanos 8, 28 e 30 fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, meus irmãos, nessa vida nós vamos ser aperfeiçoados. A Bíblia fala que nós estamos sendo santificados através do Espírito Santo, para sermos a imagem do Filho, a imagem de Jesus Cristo. Sabemos que nós não seremos perfeitos, mas na glorificação seremos perfeitos, sem pecado, sem corrupção. E é o que está escrito: aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui está o destino de todos os bem-aventurados: a conformação com Cristo e a perfeição. Assim, todos os súditos do reino de Cristo, aqueles que têm Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, serão conformados a Cristo em perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Todo o ensino, a lei e os profetas nos levam a Cristo. Gálatas 3:24 fala: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Quer ser perfeito, quer ser santo, quer ser justo? Se coloque aos pés daquele que é santo, perfeito e justo. Quem que é santo, perfeito e justo? Jesus Cristo. Este é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de salvação do pecado e da ira de Deus. O que nós somos sem Jesus? O que a teologia coach fala? Você pode, você consegue, você é filho do rei, você pode todas as coisas. E Jesus o que nos diz? Sem mim nada podeis fazer. A parte de Jesus nós não podemos fazer nada. O Evangelho é a mensagem de salvação do pecado e da ira de Deus. Esse declara que o pecador recebe salvação pela graça, por meio do arrependimento e da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós não somos salvos por nossas obras. Aqui a palavra de Deus não está dizendo que nós devemos ser perfeitos com as nossas obras. Mas nós somos salvos pelos méritos de Cristo lá na cruz do Calvário. E nós vamos ser aperfeiçoados e vamos ser perfeitos por causa de Cristo. Por causa da obra de Cristo e sua ressurreição na cruz do Calvário. Por isso que termina dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus.